Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a audiência geral desta quarta-feira com o Papa Francisco na Biblioteca do Palácio Apostólico. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos então a audiência geral com o Papa Francisco. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal libro dei Salmi. A te grido, Signore, mia roccia. A nossa saudação, portanto, a todos nossos amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E neste momento temos a leitura do texto bíblico que nos é proposta para esta audiência geral desta quarta-feira, 9 de dezembro. Trata-se da leitura do Salmo 28, versículos 1 e 2, 6 e 7. Esulta il mio cuore, con il mio canto voglio rendergli grazie. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Seigneur mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Car si tu Na gardais le sequência, silence, neste momento comment temos irais-moi aussi vers la a tombe? leitura do mesmo trecho bíblico, Entends la voix neste de ma momento prière, em je francês, crie vers toi. depois Comme je lève teremos les mains em vers le Saint des inglês, saints. em Béni alemão, soit le Seigneur qui entend la voix de ma em prière. espanhol, Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance. Il m'a em guéri, português, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. Parole du em árabe, polonês, acabamos de ouvir em francês, na sequência Reading from the book of em Psalms. inglês. To you, O Lord, I call. My rock, hear me. If you do not heed, I shall become like those in the grave. Hear the voice of my pleading as I call for help, as I lift up my hands in prayer to your holy place. Blessed be the Lord, for he has heard my cry, my appeal. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts. I was helped, my heart rejoices, and I praise him with my song. The word of the Lord. E agora em alemão. Aus dem Buch der Psalmen. Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir. Bleibst du vor mir stumm, würde ich denen gleich, die zur Grube hinuntersteigen. Höre mein lautes Flehen, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände zu deinem Allerheiligsten erhebe. Der Herr sei gepriesen, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz, so wurde mir geholfen. Da jubelte mein Herz, mit meinem Lied will ich ihm danken. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 28. Agora em espanhol. Señor, roca mía, no seas sordo a mi voz. No sea que, si guarda silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu templo santo. Bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido.
Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Em português. A vós eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo. Não fiquei surdo à minha voz. Se não me ouvirdes, eu terei a triste sorte dos que descem ao sepulcro. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós. Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor. Meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. Palavra do Senhor. Ouviremos agora em árabe. قراءة من سفر المزامير. إليك يا ربي أصرخ يا صخرتي، لا تتصامم عني لئلا تصمت عني فأشبه الهابطين في الهاوية. استمع لصوت تضرعي حين أصرخ إليك، أرفع يدي إلى قدس أقداسك. تبارك الرب فقد سمع لصوت تضرعي. الرب عزتي وترسي وعليه اتكل قلبي، فنصرت وابتهج قلبي وبنشيد أحمده. كلام الرب. E por fim temos agora em polonês. Czytanie z Księgi Psalmów. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja. Nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy wstępują do grobu. Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego. Błogosławiony Pan, usłyszał bowiem głos mego błagania. Pan moją tarczą i mocą. Moje serce Jemu zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Teremos agora a catequese do Santo Padre. O Santo Padre tem refletido neste período sobre a oração. Na semana passada falou sobre a bênção e nesta quarta-feira nos fala sobre a oração de petição. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuamos com le nostre riflessioni sulla Continuamos preghiera. nossas reflexões sobre a oração. La preghiera cristiana A oração è cristã pienamente umana. é plenamente humana. Noi preghiamo come persone Nós umane, rezamos como pessoas per humanas, quello che siamo. mas com aquilo que somos. Comprende la lode e la Compreende o louvor e a súplica. Infatti, quando Gesù De ha fato, insegnato ai quando suoi Jesus discepoli ensinou a os seus pregare, discípulos a l'ha rezar, fatto con il Padre o Nostro, fez com o Pai affinché ci Nosso, poniamo para con que Dio nos nella coloquemos numa relação de confidência filial e gli rivolgiamo tutte com le Deus nostre domande. e lhe façamos todas as nossas Imploriamo petições. Dio per i doni più alti, Imploramos a Deus la pelos dons mais santificazione del elevados, suo nome a tra gli santificação uomini, de seu nome entre os l'avvento homens, della sua o signoria, advento de seu la realizzazione della sua senhorio, volontà a di realização bene de nei sua confronti del vontade mondo. de bem em relação ao mundo. Il catechismo ci ricorda. O Nelle catecismo domande esiste nos una recorda. gerarchia. Há uma hierarquia Primeiro nas se quer o petições. reino, Primeiro poi se ciò pede che o è reino, necessario per depois accoglierlo tudo e quanto poi é necessário para o cooperare al suo acolher bene. e para cooperar com a Ma sua il Padre vinda. Nostro, Mas no Pai Nosso, nel Padre Nostro preghiamo anche no per Pai i doni Nosso più também pedimos os semplici, dons mais per i doni simples materiali, come il pane quotidiano. e triviais, como Vuol o dire pão anche la salute, de cada la dia, casa, que il também lavoro, significa saúde, cose di casa, tutti i trabalho, giorni. coisas de todos os dias. Eppure l'Eucaristia, E também a Eucaristia, necessaria per la vita in necessária para a vida em Cristo. Cristo, Così come preghiamo per il assim perdono dei como peccati. o perdão dos È una pecados, cosa quotidiana, que é abbiamo uma coisa bisogno cotidiana. sempre Precisamos di sempre perdono. de perdão.
E, portanto, a paz em nossas relações. E, por fim, que nos ajude nas tentações e nos liberte do mal. Pedir, suplicar. Isto é muito humano. Ouçamos novamente o catecismo. É pela oração de petição que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Enquanto criaturas, não somos a nossa origem, nem donos das adversidades, nem somos o nosso fim último, mas também, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A petição é já um retorno a Ele. Se alguém se sente mal porque fez coisas ruins, como pecador, rezar ao Pai Nosso já se aproxima do Senhor. Às vezes podemos crer que não precisamos de nada, que nos bastamos e que vivemos na completa autossuficiência. E por vezes acontece isso. Mas cedo ou tarde esta ilusão se desvanece. O ser humano é uma invocação que às vezes se torna um grito, muitas vezes retido. A alma se assemelha a uma terra árida e sedenta, como diz o Salmo. Todos nós experimentamos, num momento ou outro de nossa existência, o tempo da melancolia ou da solidão. A Bíblia não se envergonha de mostrar a condição humana marcada pela doença, injustiças, traição de amigos ou ameaça de inimigos. Às vezes parece que tudo desmorona, que a vida vivida até agora tenha sido em vão. Nestas situações, quando parece que tudo ruim, nestas situações aparentemente sem solução, existe uma única saída: o grito, a oração. Ajudai-me, Senhor. A oração abre fendas de luz nas trevas mais escuras. Senhor, ajuda-me. Isto abre o caminho, abre a estrada. Nós, seres humanos, partilhamos esta invocação de ajuda com toda a criação. Não somos os únicos a rezar neste universo vasto. Cada fragmento da criação carrega inscrito o desejo de Deus. E São Paulo propriamente o expressou desta forma. Diz assim: sabemos que toda a criação sofre as dores do parto até hoje. Não somente ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente. Bonito isso. Em nós ressoa o gemido multiforme das criaturas, das árvores, das rochas, dos animais. Tudo anseia por cumprimento. Tertuliano escreveu: todo ser criado reza, rezam os animais e as feras, e dobram os joelhos. Quando saem dos estábulos ou das tocas, levantam a cabeça para o céu e não permanecem com a boca fechada. Fazem ressoar os seus gritos de acordo com seus hábitos. E também as aves. Assim que voam, sobem em direção ao céu e abrem suas asas como se fossem mãos em forma de cruz, cantando algo que parece ser oração. Esta é uma expressão poética para fazer um comentário àquilo que São Paulo diz, que toda a criação geme e reza. Mas nós somos os únicos que rezamos conscientemente. Saber que nos dirigimos ao Pai, entrar em diálogo com o Pai. Assim, não devemos escandalizar-nos se sentirmos a necessidade de orar. Não ter vergonha. Sobretudo quando estamos passando por dificuldades. Pedir. Jesus falando de um homem desonesto que deve fazer as contas com seu patrão, diz isto: pedir me envergonha.
E muitos de nós temos este sentimento. Temos vergonha de pedir uma ajuda, de pedir algo a alguém que nos ajude para atingir aquele objetivo. E mesmo a Deus. Não se deve ter vergonha de pedir. O Senhor, eu preciso disso, eu estou nesta dificuldade. Ajuda-me, é o grito do coração a Deus que é Pai. E fazê-lo nos momentos felizes também, não só nos momentos ruins, mas também nos momentos felizes. Agradecer a Deus por tudo aquilo que nos dá e não considera nada como por certo. Tudo é gratuito, tudo é graça. Devemos aprender isto. O Senhor sempre nos dá. Sempre, sempre, tudo é graça, tudo. A graça de Deus. Todavia, não sufoquemos a súplica que surge em nós espontânea. A oração de súplica caminha de mãos dadas com a aceitação do nosso limite e da nossa criaturalidade. Pode-se até não chegar a crer em Deus, mas é difícil não crer na oração. Ela simplesmente existe, se apresenta a nós como um grito. E todos nós temos que lidar com esta voz interior que pode talvez ficar em silêncio por muito tempo, mas um dia acorda e grita. Irmãos e irmãs, sabemos que Deus responderá. Não há orante no livro dos Salmos que levante seu lamento e permaneça sem ser ouvido. Deus responde sempre, hoje, amanhã, mas sempre responde. De um modo ou de outro. Sempre responde. A Bíblia o repete várias vezes. Deus escuta o clamor de quem o invoca. Até mesmo as nossas petições gaguejadas, mesmo aquelas que permanecem no fundo do coração, ter a vergonha de expressar, o Senhor as escuta e quer dar-nos o seu Espírito, que anima cada oração e transforma todas as coisas. Irmãos e irmãs, na oração, sempre há essa questão de paciência, sempre. De aguentar a espera. Agora estamos no tempo do Advento, um tempo tipicamente de espera do Natal. Estamos à espera. Isto se vê bem, mas também toda a nossa vida é em espera. E a oração está sempre à espera, porque sabemos que o Senhor responderá. Até mesmo a morte recua quando um cristão reza, porque sabe que cada orante tem um aliado mais forte do que ela, o Senhor ressuscitado. A morte já foi derrotada em Cristo e virá o dia em que tudo será definitivo. E ela não poderá mais fazer escárnio de nossa vida e de nossa felicidade. Aprendamos a estar à espera do Senhor. O Senhor vem visitar-nos, não somente nestas grandes festas, Natal, Páscoa, mas o Senhor nos visita todos os dias. Na intimidade do nosso coração, se nós estamos à espera. E muitas vezes não nos damos conta de que o Senhor está próximo, que bate à nossa porta, e o deixamos passar. Tenho medo de Deus quando passa, dizia Santo Agostinho. Tenho medo de que passa e eu não me dê conta. O Senhor passa. O Senhor vem, o Senhor bate. Mas se você está com os ouvidos cheios de outros humores, não escutarás o chamado do Senhor. Irmãos e irmãs, estar à espera. Esta é a oração. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a catequese do Santo Padre e agora, como se faz habitualmente, teremos um resumo da mesma em várias línguas, começando pelo francês. Após o resumo da catequese nas várias línguas, o Santo Padre faz uma saudação aos
vários À la grupos, fin de l'audience, nous aos réciterons le Notre Père en latin. fiéis Puis nas le diversas Saint-Père línguas. donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans le Notre A Père, oração cristã é plenamente humana, disse o Papa na catequese, inclui o louvor e a súplica. Quando Jesus ensinou seus discípulos a rezar, ressaltou, o fez com o Pai Nosso, para que nos coloquemos numa relação de confidência filial com Deus e lhe peçamos todas as nossas, e lhe façamos todas as nossas petições. Imploramos a Deus pelos dons mais elevados, disse Francisco, a santificação de seu nome entre os homens, o advento de sua senhoria, a realização de sua vontade de bem em relação ao mundo. O Papa ressaltou que o catecismo recorda há uma hierarquia nas petições. Primeiro, o reino, depois, tudo quanto é necessário para o acolher e para cooperar com a sua vinda. Nous ne devons donc pas nous scandaliser si nous sentons le besoin de prier, surtout lorsque nous sommes dans le besoin. Et dans les moments heureux, nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et ne rien retenir comme un dû. Tout est grâce. La prière de demande va de pair avec l'acceptation de nos limites et du fait que nous sommes des créatures. La Bible ne cesse de nous répéter que Dieu écoute le cri de celui qui l'invoque, même ses demandes balbutiantes, même celles qui restent au fond de son cœur. Le Père veut nous donner son esprit. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. O Santo Padre saúda os de língua francesa. Ieri abbiamo celebrato la solennità dell'Immacolata Concezione. Impariamo dalla Vergine Maria a rivolgerci con fiducia a Gesù e affidiamo a lei tutte le nostre richieste perché le presenti al suo Divin Figlio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les Na personnes saudação de do langue Papa française. aos francófonos, ontem, disse Francisco, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. Apprenons de la Vierge Marie à nous tourner avec confiance vers son Fils Jésus. Et Aprendamos da confions-lui toutes nos Virgem demandes, Maria a dirigir-nos com confiança a Jesus e confiemos a ela todos os nossos pedidos, a fim de que os apresente ao seu divino Filho. Deus vos Most Holy abençoe. Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Neste Holy momento, o Father will resumo impart em his inglês. apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people. Ainda na catequese, referindo-se ao Pai Nosso, The o following Papa is a ressaltou summary of que the Holy nesta Father's oração words também this morning. pedimos os dons mais simples e diários, Dear brothers and sisters, como o pão de cada we're now dia, que continuing também catechesis significa on Christian saúde, prayer. casa, We now trabalho, turn to the prayer of e petition. também a Eucaristia, necessária para a vida em Cristo. That in every prayer we ask for the coming of God's kingdom in our lives and in our world. Jesus taught us to pray to our heavenly Father, Assim como o perdão dos pecados e, portanto, a paz em nossas relações e, por fim, que nos ajude nas tentações e nos liberte do mal. Prayer of petition arises naturally in human hearts. In the Bible, we see countless prayers to God to intervene in the face of our helplessness before situations of sickness, injustice, betrayal, and despair. Even the simple cry, "Lord, help me," is itself a powerful prayer. God always hears the cry of those who call upon him. St. Paul tells us that our prayers echo the yearning of all creation for the coming of the kingdom and the fulfillment of God's saving plan. We make our prayers of petition
with confidence in him who has triumphed over all evil through the cross and resurrection of his Son, and the sending of the Holy Spirit, who intercedes on our behalf and quietly works to transform all things. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Prego perché la luce di Cristo illumini i passi del nostro cammino di avvento e dissipi le tenebre della paura dai nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. On our Advent journey, Na saudação do Papa aos fiéis de língua inglesa, rezo a fim de que a luz de Cristo ilumine os passos do nosso caminho de advento, dissipe as trevas do medo dos nossos corações. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. E agora temos o resumo da catequese em alemão. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam. Pedir, suplicar, isto é muito humano, disse o Papa em sua catequese, e novamente se referiu ao catecismo. É pela oração de petição que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Enquanto criaturas, não somos a nossa origem, nem donos das adversidades, nem somos o nosso fim último. Mas também, sendo pecadores, sabemos, como cristãos, que nos afastamos do nosso Pai. A petição é já um regresso a Ele, enfatizou Francisco. An den himmlischen Vater wenden sollen. Zunächst geht es das Streben nach dem Reich Gottes. Às vezes, disse ainda o Papa, podemos crer que não precisamos de nada, que nos bastamos e que vivemos na completa autossuficiência. Mas, cedo ou tarde, esta ilusão se desvanece. O ser humano é uma invocação que às vezes se torna um grito, muitas vezes retido. A alma se assemelha a uma terra árida e sedenta. Todos nós experimentamos, num momento ou outro de nossa existência, o tempo da melancolia, da solidão. A Bíblia, disse o Santo Padre, não se envergonha de mostrar a condição humana marcada pela doença, injustiça, traição de amigos ou ameaça de inimigos. Às vezes, parece que tudo desmorona, que a vida vivida até agora tenha sido em vão. Nestas situações aparentemente sem solução, existe uma única saída: o grito, a oração. Ajudai-me, Senhor. A oração abre fendas de luz nas trevas mais escuras, ressaltou o Papa. Und selbst der Tod hat keine Gewalt mehr über uns, weil jeder Beter einen Verbündeten im auferstandenen Herrn hat, der ihn zum Leben und zur Glückseligkeit führen will. Es folgt nun ein Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger in italienischer Sprache. E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua alemã. Non dimentichiamo la preghiera per quanti hanno bisogno di consolazione e forza. In questo tempo di avvento vogliamo impegnarci ancora di più a stare vicini a quelli che soffrono e chiedono aiuto. Signore che viene ci riempia della sua gioia e ci doni la sua forza. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Na saudação do Papa aos fiéis de língua alemã, não esqueçamos a oração por aqueles que necessitam de consolação e força. Neste tempo de advento, queremos comprometer-nos ainda mais a estar próximos daqueles que sofrem e pedem ajuda.
Der Herr, der kommen wird, O Senhor que vem erfülle uns mit seiner nos Freude preencha da und sua schenke alegria uns seine Kraft. e nos dê a sua força. Na sequência, temos em espanhol Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen o esta resumo da catequese que a será través de los feita medios de pelo próprio comunicación, Papa. desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la oración cristiana es plenamente humana porque abraza la alabanza y la súplica. Encontramos esta realidad en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, modelo de toda oración. Nos dirigimos a Dios como hijos y con confianza filial le presentamos todas nuestras necesidades. Le suplicamos los dones más sublimes, empezando con la santificación de su nombre y la venida de su reino, y también los dones más sencillos, como el pan de cada día, que incluye salud, casa, comida, necesario para nuestra vida corporal, y también la Eucaristía para nuestra vida espiritual. Pedir, suplicar, es algo muy humano, ya que como criaturas no somos autónomos, sino que dependemos de la bondad del Señor. Prueba de ello es la precariedad de nuestra condición humana, marcada por la enfermedad, por las injusticias, la soledad y el sufrimiento. Cuando parece que todo está perdido, sentimos la necesidad de rezar a Dios. La oración ilumina la oscuridad interior que nos angustia y nos abre la esperanza. Nosotros, seres humanos, compartimos esta invocación de ayuda al Señor con toda la creación, que lleva impreso el anhelo de Dios y ansía alcanzar su realización. Y nuestro consuelo es la seguridad de que Él escucha siempre nuestras súplicas y responde a nuestros ruegos como Padre amoroso. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Saúdo cordialmente os fiéis de língua espanhola. Hoje comemoramos São Juan Diego, que Nossa Senhora de Guadalupe escolheu como seu enviado. Por sua intercessão, que ele apresente a Nossa Senhora os países da América Latina que foram afetados pela pandemia e pelas catástrofes naturais para que, como mãe, saia ao encontro de seus filhos e os cubra com seu manto. Peçamos também ao Senhor que nos infunda seu Espírito Santo, para que Ele possa vivificar nossa oração e transformar nossos corações, abrindo-os ao serviço da caridade. Que o Senhor os abençoe a todos. E agora ouçamos em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados a esta audiência através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A oração cristã é plenamente humana, inclui o louvor, mas também a súplica. Quando os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a rezar, ele o faz com a oração do Pai Nosso. Nesta, pedimos a Deus os dons mais elevados, mas também as coisas mais simples, como o pão de cada dia, o perdão
e o auxílio divino nas tentações. Pedir, suplicar, isto é muito humano. Somos criaturas que pelo pecado nos afastamos de Deus. A oração de súplica é um retorno a Ele. A ilusão da autossuficiência do ser humano rapidamente se desvanece quando experimentamos tempos escuros, momentos difíceis. Nestas situações aparentemente sem solução, nossa única saída é a súplica. Ajudai-me, Senhor. Esta oração permite que suaves fachos de luz penetrem nas trevas mais escuras. Assim, não devemos escandalizar-nos se sentirmos a necessidade de orar mais intensamente quando estamos passando por dificuldades. É verdade que devemos aprender a rezar intensamente também nos momentos bons e alegres, mas jamais deveríamos sufocar o clamor que surge espontaneamente nas provações. Deus responderá. A Bíblia o repete várias vezes. Deus escuta o clamor de quem o invoca. O Pai do céu quer dar-nos o seu Espírito, que anima cada oração e transforma todas as coisas. Até mesmo a morte recua diante de um cristão que reza, pois sabe que o orante possui um aliado mais forte do que ela, o Senhor ressuscitado. A morte já foi derrotada em Cristo, e virá o dia no qual tudo será definitivo, e ela não poderá mais fazer escárnio de nossa vida e de nossa felicidade. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, in questo tempo di avvento chiediamo l'aiuto di San Giuseppe e della Madonna, perché seguendo il loro esempio possiamo anche noi preparare i nostri cuori ad accogliere il bambino Gesù che sta per arrivare. Dio benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, neste tempo de advento, peçamos o auxílio de São José e de Nossa Senhora, para que, seguindo o seu exemplo, possamos também nós preparar os nossos corações para acolher o menino Jesus que está próximo. Que Deus vos abençoe. E agora teremos o resumo da catequese em árabe. يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة E ontem, 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco não deixou de fazer seu ato de devoção diante da imagem da Virgem Maria na Praça de Espanha, centro de Roma. E para evitar aglomerações, o evento que normalmente se realiza à tarde havia sido cancelado. Mas o pontífice, às 7 horas da manhã, sob chuva, depositou um maço de rosas brancas na base da coluna onde se encontra a imagem de Nossa Senhora. Sozinho, em oração, pediu à Mãe de Jesus que proteja Roma e seus habitantes, confiando a ela todos os que na cidade e no mundo sofrem com a doença e o desencorajamento. Segundo nota da sala de imprensa da Santa Sé, pouco antes das 7h15, o Papa deixou a Praça de Espanha e foi até a Basílica de Santa Maria Maior, também centro de Roma, onde rezou diante do ícone de Maria Salus Populi Romani e celebrou a missa na Capela do Presépio, e logo depois retornou ao Vaticano. يا رب ساعدني لأن الصلاة تفتح ثغرات نور في الظلمة وقال قداسته
لسنا الوحيدين الذين نصلي في هذا الكون، فالخليقة جمعاء تصلي أيضا. قال ترتليانوس الكاتب الروماني: كل مخلوق يصلي، الحيوانات تصلي وتثني ركوبها، عندما تخرج من الإسطبلات أو الأوكار ترفع رأسها إلى السماء وتصرخ بحسب Ressaltamos na saudação do Santo Padre aos de língua portuguesa: neste tempo de advento, disse o Pontífice, peçamos o auxílio de São José e de Nossa Senhora para que, seguindo o seu exemplo, possamos também nós preparar os nossos corações para acolher o menino Jesus que está próximo. Que Deus vos abençoe, disse Francisco. إن الله يسمع دائما صراخ الذين يدعونه، حتى الموت يرتجف عندما يصلي المسيحي، لأنه يعلم أن كل من يصلي لديه حليف أقوى منه، إنه الرب يسوع القائم من بين الأموات. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Dio è vicino a noi e ci ascolta quando preghiamo. Più preghiamo intensamente, più ci avviciniamo alla luce del suo volto. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Acabamos de ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Deus está próximo de nós, disse o Pontífice, e nos ouve quando rezamos. Quanto mais rezamos intensamente, mais nos aproximamos da luz de sua face. Que o Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. E, por fim, temos o resumo da catequese em polonês. Łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragnę złożyć waszej Aproveitamos para destacar que depois de 15 meses sem realizar viagens apostólicas devido à pandemia, o Papa Francisco retomará suas peregrinações em março do próximo ano para visitar o Iraque. Uma viagem tão desejada pelo Papa Francisco poderá se concretizar finalmente em 2021. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, informou que o Pontífice visitará o Iraque de 5 a 8 de março do próximo ano, acolhendo o convite do presidente do país e da Igreja Católica local. A viagem levará em consideração a evolução da pandemia do coronavírus e o programa detalhado será publicado proximamente. Durante 4 dias, Francisco visitará Bagdá, a região de Ur, ligada à memória de Abraão, nosso pai na fé, a cidade de Irbil, Mossul e Karakosh, na planície de Nínive. O Papa já tinha expresso publicamente seu desejo de visitar o país. O fez de modo particular em 10 de junho de 2019, do ano passado, falando aos participantes da plenária da reunião das obras de ajuda às igrejas orientais a Roaco. E em junho de 2019, o presidente do Iraque, Barham Salih, ao receber o patriarca caldeu cardeal Luiz Rafael Sacco, afirmou que a visita do Papa seria um evento histórico. Por sua vez, o cardeal falou da alegria dos iraquianos em receber o pontífice, afirmando que a visita abrirá a porta para uma nova mentalidade de paz. Portanto, o Santo Padre retoma, depois de 15 meses, sem realizar viagens apostólicas, retoma então suas viagens, com esta que fará em março do próximo ano ao Iraque. Visita, portanto, ao país do Golfo. Visita muito aguardada. Nawet i ptaki powstające ze snu wznoszą się ku niebu. E ressaltamos que no sábado, dia 12 de dezembro, a igreja celebra Nossa Senhora de Guadalupe. O Papa, como faz habitualmente nesta data, celebra a Santa Missa na Basílica e assim o fará no sábado, às 11 horas locais, 7 horas, horário de Brasília. Estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países lusófonos, cujas emissoras nos retransmitem. Ressaltamos ainda que na tarde de sexta-feira, depois de amanhã, sexta-feira dia 11, serão inaugurados a árvore e o presépio na Praça São Pedro.
zwłaszcza w trudnych wydarzeniach. O início do tempo do Advento é também marcado no Vaticano com a chegada da árvore de Natal, presente ao Papa Francisco proveniente, desta vez, da vasta região verde do sudeste da Eslovênia. Neste momento, o Santo Padre faz a saudação aos fiéis poloneses. Segnato dalla pandemia, facciamo nostra la preghiera di domanda alla quale ci incoraggia Gesù. Impariamola dalla Vergine Maria, l'Immacolata, la cui solennità abbiamo celebrato ieri. Seguendo il suo esempio, poniamo in Dio tutta la nostra fiducia, abbandonandoci alla sua misericordia. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Na saudação do Santo Padre aos de língua polonesa, pedi e vos será dado, buscai e encontrarai, batei e vos será aberto, disse o Papa, citando uma passagem de Mateus 7,7. Neste tempo do Advento, disse o Papa, marcado pela pandemia, façamos nossa a oração de petição, a qual nos encoraja Jesus. Aprendamos da Virgem Maria, a Imaculada, cuja solenidade celebramos ontem, aprendamos isso dela. Seguindo o seu exemplo, coloquemos em Deus toda a nossa confiança, abandonando-nos à sua misericórdia. Abençoe-os de coração. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi della comunicazione sociale sono lieti di esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con la recita del Padre Nostro in latino. Recorda-se que a audiência se concluirá dentro de instantes com a oração do Pai Nosso em latim e a bênção do Santo Padre, de modo especial às crianças, aos anciãos e aqueles que são particularmente provados por sofrimentos. Ontem foi publicada uma carta apostólica dedicada a São José, pelos que 150 anos atrás foi declarado patrono universal da Igreja. O intitulei com coração de pai, com coração de pai. Deus confiou os tesouros mais preciosos, Jesus e Maria, e correspondeu plenamente com fé e coragem, com ternura, com coração de pai. Invoquemos a sua proteção sobre a Igreja neste nosso tempo. Aprendemos dele a fazer sempre com humildade a vontade de Deus. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Neste tempo de Advento, aproximando-nos da celebração do Natal, nos dispõe a abrir o Espírito à luz do mistério de Belém. É um tempo de espera. A espera do Salvador impulsione cada um de vocês a ser sempre mais decididos e generosos em corresponder às exigências da vocação cristã. Por fim, meu pensamento se volta, como sempre, para os idosos, os jovens, os doentes e os recém-casados. Contemplando com Maria o mistério de Deus que se faz homem, caminhem com alegria em direção ao Senhor que vem para nos salvar. Muito obrigado. Teremos a seguir a oração do Pai Nosso em latim e assim já nos preparamos também para receber a sua bênção final na conclusão desta audiência geral desta quarta-feira, 9 de dezembro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saecula, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chegamos assim ao término da audiência geral desta quarta-feira, 9 de dezembro. Audiência geral do Santo Padre, em sua catequese dedicada à oração de petição, nesse período em que está refletindo sobre a oração. Ressaltamos, o Santo Padre destacou que, para celebrar os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica, convocou o ano de São José, com a carta apostólica Patris Corde, com o coração de pai. Nós ressaltamos que este ano especial dedicado ao Pai Putativo de Jesus teve início ontem, dia 8, e prosseguirá até 8 de dezembro de 2021. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando uma boa quarta-feira e uma boa preparação para o Natal neste tempo do Advento. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você uma boa quarta-feira, bom tempo do Advento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.